Fala, torcedor flamenguista, rapaz, que sufoco, viu, velho? Que sufoco. Falei que o jogo seria difícil, falei. O Flamengo errou muito passe, não chutou pro gol também. Tinha bola que dava pra chutar, a bola do Arrascaeta, a bola do, do Luiz Araújo, tem que chutar mais pro gol. Foi um jogo, a gente já esperava esse tipo de jogo, né? Na Argentina, mas o Rossi, o São Rossi, acabou sendo o protagonista aí da noite, beleza? Agora vamos ver um trechozinho aqui do linha de passe, vai saber o que foi que aconteceu no jogo, trazer pra vocês aí, beleza? Absurdos, passando dos 60 e poucos por cento na casa do adversário, ou porque o adversário entendeu que, número um, era sim a melhor maneira de enfrentar o Flamengo por uma questão de minimizar danos, ou número dois, depois que se colocou na frente do placar no finalzinho do primeiro tempo, entendeu que estrategicamente isso o aproximaria do segundo gol. Então, houve as duas situações hoje. E quando o Flamengo tem tanta posse, uma equipe que de fato se orgulha da sua qualidade com a bola, a sua qualidade de elaboração, a noção de que é por intermédio da posse que um time como o Flamengo se aproxima de uma boa atuação e, consequentemente, da vitória, o que já foi respondido pelo Felipe Luiz diversas vezes ao longo do período dele como técnico do Flamengo. E mesmo com esse nível de posse, o Flamengo não consegue fazer um gol. Nós já vimos outras vezes quando houve um volume ofensivo tremendo e os gols não saíram por falta de capricho na finalização, por eventualmente falta de sorte, que é um componente do jogo de futebol. Esse Flamengo peca, esse é um dos grandes defeitos do Flamengo. A incapacidade para concluir jogadas com a mesma qualidade que essas jogadas são criadas. No jogo de hoje, não foi esse o problema. No jogo de hoje, a finalização não foi o problema. No jogo de hoje, o Flamengo foi contido por um time que é pior do que ele, que eu acho que a gente vai poder falar sobre isso mais para frente, colocou em campo algo que eu chamo de orgulho institucional pela forma como o confronto foi tratado, mas agora, nesse momento, quando a gente está começando aqui o linha de passe, eu nem acho oportuno falar sobre isso, é melhor a gente falar sobre o jogo jogado mesmo, e utilizando uma jogada que era a única que ele podia fazer, que é a jogada que produziu esse gol aí, já nos acréscimos do primeiro tempo, e por pouco não produziu o outro, na verdade produziu o outro, mas o jogador estava impedido, uma correta anulação, mas por intermédio da única jogada que poderia machucar o Flamengo na noite de hoje, que é a bola esticada pelo alto, para que uma casquinha ou uma bola não dividida como essa no gol, sobrasse para alguém mais próximo, gerando a possibilidade de conclusão. O Estudiantes ganhou do Flamengo. Isso não é normal. Pois é. Então, hoje, a torcida do Flamengo, é claro, está feliz pelo resultado final, uma classificação para a sequência da Libertadores nos pênaltis. No final das contas, talvez isso seja o que mais importa. E acredito que nas entrevistas coletivas será lembrado mais uma vez o público que está assistindo que um jogo de futebol é composto por duas equipes, você não pode analisar um jogo pensando só em uma. A distância técnica entre o Flamengo e o Estudiantes é muito grande para essa classificação ter acontecido apenas nos pênaltis e ter passado por um apuro tremendo, quase não acontecer. Então é para se pensar, o Flamengo esteve aquém do que deveria no global desse confronto, exceto ali a primeira meia hora, 35 minutos do primeiro jogo no Maracanã. Mas na noite de hoje, a ideia de jogo do Estudiantes foi mais competente. O Estudiantes esteve mais perto do seu objetivo final do que o Flamengo. E o Rossi foi o jogador que deve ser celebrado pelo desempenho dele num jogo completamente diferente, que é o jogo das disputas de pênaltis. Ele brilhou e o Flamengo passou. Jean, o futebol, ele apronta, né? Você tem o Benedetti, que ele faz o gol, ele faz o segundo, que foi invalidado, aí vai para os pênaltis, o Benedetti perde o pênalti. E o Rossi, que tinha falhado, na minha opinião, tá até conversando com o pessoal, então muita gente achando que o Rossi falhou também no primeiro gol, aí vai para os pênaltis e ele vira herói. É uma noite daquelas pro futebol, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Essa história não é nem tão rara assim, né? Pois é. Do cara que faz o gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti.
Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo Aqui. na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente vê o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando. Consegui dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo Não, de não que é isso. não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Saber se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 5 não, 4 anos de diferença. Mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então eu tô falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. Não é possível. É São impossível. jogadores experientes. Exato, num jogo ali, como conhece, esse. entende. E, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande. Tecnicamente, o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem uns jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. Estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente o Estudiantes pressionou bastante. Mas como é que sai aqui até de lição para a sequência da competição, agora pegando o Rafa? A gente, de todos os títulos que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e mostrou a fortaleza do nosso elenco. Quando uno está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta. Mas isso serve como exemplo para tomar daqui para frente. Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro. Assim que, bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. E a confiança no Hospital. Siempre la gente abucheando, siempre gritando, pero bueno, sabemos que dentro del campo iba a ser un partido muy difícil, creo que el equipo se sobrepuso, creo que salimos siempre en busca del partido, creo que todos hicieron un esfuerzo grande y bueno, pues en los penales pues pudimos sacarlo adelante, pudimos ganarlo y la verdad que muy contento. Graças. Rossi, não sei se você fosse escrever uma história, escreveria uma dessa para esse jogo de hoje, porque onde você começou como profissional, enfim, passou por aqui, e eu vi que você lamentou demais no primeiro tempo, saiu fazendo um movimento com a mão, do gol sofrido, e sai como um herói dessa classificação do Flamengo para a semifinal. Sí, primeramente muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, e eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso, a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, as situações que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar.
trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. É um sonho do garoto argentino? Tipo assim, hoje eu como argentino também, que passei por aqui, foi pouco tempo que eu passei por aqui, só 1 ano e meio. Estudiante tinha feito uma aposta muito grande em mim, eu não di essa resposta para ele, mas eu tenho que agradecer ele também porque ele me deu a possibilidade de eu sair, tentar buscar minutos. Aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, a gente treinou lá e para mim, Estudiante, obviamente, foi um passo leve, joguei só 3 jogos no profissional, mas me marcou muito porque eu aqui aprendi muito com Lea Cortizo, que hoje é o treinador de goleiro do profissional, eu tinha ali na base. Aprendi muito com ele e quase todo mundo aqui do clube tem uma lembrança dele. Todo mundo me cumprimentou, me saudou, então é isso. Obviamente, Estudiante fez um grande papel na Libertadores. Lamentavelmente, no jogo de mata-mata só passa um. E hoje a gente passou e estamos muito felizes por isso. Obrigado, Rossi. Parabéns. O Rossi, a comemoração do goleiro. Legal, você vê, Berner, admitindo que falhou no gol. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, assim, um tom abaixo individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí você tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa? Contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascaciba aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim, eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti. E corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele, ela é muito rápida, mas o goleiro ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque você também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos, com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Bolas que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, não nem razoável. Porque do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique.
com o Pedro e depois aí entrou o Bruno Henrique depois do segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente, o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçal. Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Abraço. Vamos lá. Flamengo segue, mas que esse jogo sirva de exemplo para o próximo confronto, que vem o Racing. O Racing é melhor que o Estudiantes. Tchau. Alerta para o Flamengo. Meus queridos aqui do meu lado esquerdo, Felipe Luiz, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Óbvio que é prioridade. Vamos lá, Felipe. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV e Displar. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã. A disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar pra gente, se eu não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. Você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. E agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. E isso, eu sou muito grato. Sim, eu vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições, né? Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Lizón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas.
Después cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final, o sea, no estábamos finos con balón, el 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó y no generamos tanto peligro como en el partido de ida. Y eso también generó con que ellos, que Estudiantes, pues tuviera un poco más el balón, ¿no? En esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, que o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, Libertadores é muito complicado, é muito difícil. Claro, o treinador... Eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra. Né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então, eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também. São jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então, tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal e agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Pessoal, é um jogo difícil, né? A gente viu o jogo aqui, cara. Ele jogava na segunda bola, jogava a bola pro alto e o Carrilho, né, que é muito alto, raspava de cabeça pra deixar ali o companheiro, né? De repente ali, como foi o gol que foi anulado, ainda bem que estava impedimento, foi por milímetros ali, centímetro. Segunda bola, né? O Flamengo precisa melhorar muito aí no poder de marcação, na minha visão, principalmente ali naquele miolo de zaga. Na minha visão, tem que ter ali um volante mais brigador, um volante que destrua a jogada. E o Flamengo precisa chutar mais pro gol. Eu acho que tem bola que dá para chutar. O Arrascaeta mesmo pegou uma bola. O Arrascaeta hoje não estava bem. Pegou uma bola de frente, tentou fazer uma tabelinha, depois não conseguiu fazer nada. Precisa chutar mais pro gol. E o Jorginho também hoje errou muito passe. Não sei o que acontece, né? Às vezes também é um nervosismo, né? Sei lá, quarta de finais. Tudo bem, é experiente, mas é ser humano. Mas eu acho que o Flamengo precisa consertar esses dois aspectos. Precisa chutar mais pro gol. O Flamengo acha a bola de frente, tá querendo entrar com bola e tudo. Tá querendo entrar com bola. Tem que chutar. Tem que chutar. Não tem essa não. Tem que ter medo de errar, não. Porque nem toda bola que dá pra entrar tabelando, fazer gol de perto. Chutar média a longa distância também dá certo. Tem um Saúl que bate bem na bola, né? Tem um Arrascaeta também que chuta muito bem. Então tem que chutar mais. O Samuel Lino, para mim, no ataque, né, se esforçou bastante. Foi um dos que mais lutou ali no ataque. E o jogo foi o que já se esperava, né? Um jogo difícil, um ambiente duro, né? A torcida ali apoiando o Estudiantes. E foi isso aí, beleza? E também, na minha visão, cara, o
primeiro gol não foi falha só do Rossi, foi falha de marcação também. Porque a jogada desde o começo. O Zinho quase grita ali falando, a jogada é segunda bola, no Carrilho, o Carrilho faz a casquinha e alguém passa, pega essa segunda bola. Então, foi a proposta de jogo dos caras. E o Flamengo não conseguiu tocar a bola como toca, porque os caras adiantou mais a marcação, estavam pressionando, e o Flamengo não estava achando tanto espaço para fazer o seu toque de bola. E sabendo que daqui para frente vai piorar essa marcação. O Racing é mais time que o Estudiantes, mas o Flamengo também é muito time, é mais time que o Racing, né? E agora é bola para frente, né? Agora é Brasileirão, Corinthians, pensar no Corinthians e depois pensar no Racing, beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?